Irmãos, qualquer situação que você viva, que você viveu no passado. Bom, ô Ricardo, leia para mim Tiago 5,16. Amém. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai vossos pecados uns aos outros. Agora, 1 João 1,9. Um pouco adiante aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, lá em Tiago fala, se alguém tiver cometido pecado, isso fala do passado. Apocalipse 2,5 fala, lembra-te de onde caíste. A importância dessa lembrança, né? Você se lembrar o pontos de queda, né? Onde você perdeu o contato, foi perdendo o contato com Deus, com o Senhor. Lembra-te de onde caíste, né? Havendo cometido o pecado, quer dizer, está falando de um passado que nós precisamos resolver. Então, irmãos, é preciso, irmãos, orar muito. É necessário você ter um tempo de o Senhor. A oração, né? Esse tempo que você tem com Deus, né? A oração é o maior remédio para a cura da alma. Na oração você confessa para Deus, né? Agora, há pecados, geralmente pecados do passado, às vezes do presente também, que você precisa conversar para o irmão que você feriu, entendeu? Quando eu tinha meus 16 anos, 17 anos, eu namorei uma moça lá na fazenda do meu pai. O pai dela tinha fazenda próxima. A gente começou a namorar, não entendia nada sobre namoro, e eu defraudei aquela moça. Não houve ela continuou virgem, mas foi defraudada. Ela queria muito ter relação comigo, mas o Senhor não permitiu que eu tivesse relação com ela. Mas a vontade dela de casar comigo ficou muito grande no coração dela. Quando eu fui estudar medicina, ela foi estudar enfermagem, fez curso superior de enfermagem, né? Mas por alguma razão, não vou entrar em detalhe agora, eu não casei com aquela moça. Mas no coração, ela sumiu da minha vida. No coração eu precisava de acertar aquilo, sabe? Já tinham se passado muitos anos. Ouvi falar que ela trabalhava como enfermeira lá no hospital do estado, né? Lá em Goiânia. Eu fui lá encontrar com ela, ela já não estava mais. Procurei, disseram que ela tinha aposentado. Não sabia
os pais, não sabia mais nada sobre eles, os pais não tinham notícia de ninguém mais da família, mas eu defraudei aquela moça. Encontrar, eu tinha que acertar com ela, havendo cometido pecado, eu defraudei aquela moça. Ela se apaixonou por mim e eu por ela. Fizemos um voto. Uns com os outros, não casamos, culpa minha. Se eu for entrar em detalhe, demora, não vou entrar. Mas eu fiquei buscando a Deus. Senhor, eu preciso encontrar com ela. 40 anos depois, irmãos. Ela foi para a Igreja Universal. E eu não sabia que ela tinha ido. Procurei. Alguém me falou, talvez encontre. Fui lá, procurei, perguntei por ela. Fui lá, a igreja naquela funcionava ali num cinema. Não estava lá, não era ela, não conseguia localizar. Mas a minha consciência dizia, você precisa acertar com ela. Um dia minha irmã caçula, Iracene, que é uma crente fiel, a caçula, minha mãe teve 8 filhos, ela é a caçula. A Iracene sabia, só ela sabia do meu coração. Um dia ela me telefona e falou, olha, eu encontrei com ela no supermercado. Encontrei com ela, falei com ela, tal, ela é casada, não sei o que, tal, ela teve 2 filhos, e aqui já me aliviou um pouco, né? Mas eu tinha que pedir perdão para ela. Através da minha irmã, nós marcamos para nos encontrarmos na casa da minha irmã, e depois de 40 anos, olho no olho, nós dois chorando demais, ela e eu chorando muito, eu pedi perdão para ela. Hoje era uma senhora, né? Era casada, né? Mas eu tinha que pedir perdão para ela. Então, por que isso? Quando você é curado, quando você confessa seus pecados do passado, todos os seus pecados, que não foram confessados, acerta, faz uma limpeza, né? Para que Deus possa... Olha, eu citei a oração, né? Citei essa moça, porque foi um caso pessoal meu, né? Que eu tinha que acertar aquilo, né? Eu precisava acertar, né? Em outros casos eu também fui atrás para acertar, né? Agora, deixa eu correr aqui. A oração, irmãos, aqui tem várias passagens, eu não vou ler, porque é muita coisa, e eu quero entrar num assunto hoje com vocês, mas é um pouco mais profundo nesse ponto que eu estou tocando, entendeu? A oração, irmãos, ela me dispõe a fazer a vontade de Deus. Quanto mais você ora, mais você deseja fazer a vontade de Deus. Então é importante você orar muito, orar sem cessar, está escrito, né? Então ore andando, ore no banheiro, ore todo o tempo, ore deitado, né? Não é só aquele tempo de oração que provavelmente a escola aqui tem, não é só aquele tempo, estou falando de algo pessoal. Tenha o seu lugar de oração. É ali que verdadeiramente a sua vida vai ser transformada.
É ali que o sangue é derramado. O altar, você tem que ter um altar, viu? Você precisa ter um altar, né? Eu tenho 4 altares lá no monte, lá de casa. Eu tenho um sítio, tem 4 altares, que eu fiz cada um de altar de pedra, né? O maior o tio Lucas conhece. Ele abriu o bico chorando o dia que ele foi lá, eu lembro, né, Lucas, né? O Lucas é de olhos molhados, ele ficou chorando lá o tempo todo enquanto ele foi mostrar. Naquele altar, eu creio que eu levaria lá, assim, tipo o pastor Marcos, né? Eu teria coragem de levar lá. Você já conhece, né? O pastor Thomas já sabe, né? Mas eu tenho 4 altares. Nesse altar, deve ter ali umas 30 toneladas de pedra, que eu coloquei lá. Cada vez, pastor Marcos, eu colocava 12 pedras, profetizando a unidade dos pastores, a oração, né? Cada vez 12 pedras, né? Depois, esse foi o segundo altar. O primeiro eu não vou falar agora. O terceiro altar é o altar de Hebrom. O altar de Hebrom é um altar que prepara você para a guerra espiritual, para você enfrentar os demônios, né? Eu já vi Beelzebu ali naquele monte. Um dia eu estava orando, eu estou contando história, eu não quero contar história, só mais essa hoje, tá? Eu estava orando, eu encontro na Bíblia que eu posso queimar o demônio. Eu já descobri muitos versículos que me autorizam a queimar o demônio. E eu fiz um jejum de 40 dias e comecei a queimar Beelzebu, que foi o demônio que Satanás autorizou a lutar contra a MCM. Foi Beelzebu. Irmãos, o negócio é tão interessante, tão forte isso, que no começo da MCM, durante 1 ano e meio, 2 anos, nós tínhamos um gestétine pequenininho para fazer o intercessor, um jornalzinho, com uma página. Não tinha dinheiro nem para comprar a tinta do gestétine. Hoje não se usa mais isso. E começar pequeno, viu? Essa obra aqui começou pequena, fiquei sabendo. Tem que começar pequeno, né? Então, irmãos, o segundo altar, o de Hebrom, é que vai nos preparar para a guerra, para essa luta contra o inferno, né? Nós estamos numa luta contra o inferno. Todos os principados do mundo, são 7, que governam o mundo, estão em Brasília, para tentar derrubar o presidente. Todos eles, são 7 principados. Então, irmãos, vamos encarar eles. Para encarar esses principados, eu tenho que estar preparado, espiritualmente. Eu tenho que estar limpo. Porque Deus permitiu que eu encontrasse com aquela senhora. Foi minha primeira namorada. Meu sonho era não casar com outra pessoa. Ela muito mais ainda. Ela estudou enfermagem porque eu estava estudando medicina. Então, irmãos, mas um dia Deus permitiu que eu pedisse perdão para ela. Que eu acertasse com ela aquela situação, né? Sabe o que ela falou para mim, irmãos? Eu sabia que um dia você ia fazer isso. Ela não me conhecia mais, mas ela me conhecia. Ela sabia das minhas andanças. Eu era já uma pessoa, já tinha nascido em MCM, tudo. Ela já me conhecia, mas eu nada.
E ela não me procurou, mas eu sabia, né? Então, irmãos, é um processo que é através da oração, sabe? A oração faz bem a Deus, faz bem a você. Ore muito, né? Na oração, eu estou dizendo, eu não posso. Quem ora pouco está dizendo, eu posso. Não, você não pode. É o Senhor que pode. Quando você ora, você está confessando que você não pode, mas que Ele pode. Quanto mais você ora, você vai depender mais de Deus, né? Aqui uma frasinha rápida aqui. A oração embeleza a alma e o corpo, viu? Sem oração vai ficando feio. Vai ficando feio. O corpo vai ficando doente, vai ficando, sabe? É assim sem oração. Ore muito. E você vai ver o que vai acontecer com você, né? Outra coisa, dentro da aula, eu estou olhando aqui, ó, o meu secretário, ele está ali, ele é casado, né? A letra dele é ruim, hein? Mas a dela não. Ele pôs a esposa para escrever aqui para mim, né? Então, irmãos, eu escrevi aqui assim, há realidades que eu prefiro não revelar ou não estou em condições de enfrentar. Às vezes são coisas tão profundas que você não consegue. Você precisa de ajuda, né? E procure aí os pastores, aqui tem 13 pastores, ou 13 professores, aqui na escola. Você tem 13 professores, que você pode... Ontem eu estive conversando com o João, ele estava me contando algumas coisas, né? E procure, confesse, fique livre desses pesos. Para que carregar peso? Esse peso vai tornando você... vai ficando esquisito. Vai ficando... Eu sou feio? Eu sou feio, não? O que você acha? Não, homem falar que o outro é bonito é chato, né? Mas eu acho, pelo menos a Lili não acha que eu sou feio. Para mim é suficiente, né? Então, irmãos, há pessoas que elas formam uma cápsula em torno delas mesmas. A ameba é um protozoário que causa doenças intestinais e até em outros órgãos. A ameba, no chão, ela insista, forma uma carapaça de uma proteína muito resistente até o calor. Pode queimar o pasto, queimar o mato, ela fica lá. Ela se insista. Tem gente assim, ela formou uma carapaça em torno dela, aqui ninguém entra. Agora eu vou falar de mim, aqui todo mundo entra. Estou nem aí. Tio Lucas conhece minha vida, o Davi já conhece bastante, o tio Lucas já me ajudou, foi meu motorista há muito tempo, e outros conhecem minha vida, não estou nem aí, entendeu? Confesso publicamente, já confessei tudo, né? Então, a limpeza vem pela confissão, né? Quando, irmãos, antigamente, como se curava uma ferida? Passando óleo. Passando óleo para curar aquela ferida, né? Antigamente era assim. E o óleo, ele dissolve
assim, e vai curando a ferida, né? Então, na medida que você relaciona com Deus mais, o Ricardo, leia para mim, Salmo 139, 23 e 24, por favor. Porque só o poder de Deus, irmãos, pode amolecer suas feridas, pode curar suas feridas. Busca o poder de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha aí, ó. Sonda-me. Aqui Davi está, sonda-me, Senhor, eu quero confessar tudo. Vê se há em mim algum caminho mau. Alguma coisa que você não confessou ainda, que você não... Aí o Espírito Santo vai lembrar. Há lembranças sepultadas no nosso, lá no nosso íntimo, entendeu? Que nos mantém em um esconderijo. Ali ninguém entra. Deixa entrar, abra a porta. Abra a porta. Deixa entrar. Deixa o Senhor entrar lá. Deixa que um dos pastores entrar lá. Abra a porta. Eu li a história de um soldado japonês, irmãos, que ele ficou 29 anos numa caverna, numa ilha do Pacífico, entendeu? Depois da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha tanto medo da guerra, de morrer. Ele não sabia que a guerra tinha terminado. E ficou escondido ali, começou um jeito de viver, não sei como, comendo lá alguma coisa. Você está vendo a chuva? Que não para. Está vendo? A inversão dos polos está acontecendo já no mundo. Entendeu? Olha aí, né? O que é no sul, enfim, já falei sobre isso aí, né? Então, esse soldado, irmãos, 29 anos depois, foi descoberto nessa caverna. Ele não sabia que a guerra tinha terminado. O Japão deu uma indenização grande para ele. Ele comprou uma fazenda aqui no Mato Grosso do Sul. E ele morreu nessa fazenda que ele comprou aí, no Mato Grosso do Sul. Tem pessoas que escondem a sua identidade, sabe? Quem ele é, o que está lá dentro, não esconda. Abra seu coração, né? Entendeu? Sabe por que não confessa, tem dificuldade? É medo de não ser aceito. Medo de não ser aceito. A maioria das pessoas tem medo. Se eu falar, o pastor vai me expulsar da escola, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Medo. Medo de não ser aceito. Aí é que você vai ser aceito, entendeu? Aquele soldado recebeu um prêmio muito grande, deu para ele comprar uma fazenda, né? Então, o medo de não ser aceito, né? Então aí, eu vivo, escute essa frase, numa aparência daquilo que eu não sou. Eu vivo uma vida aparente. Aqui você está rindo, está brincando, está trabalhando, está estudando. Cuidado. Seja aberto. Tenha um coração sincero, né? Seja simples, humilde, né? Não tenha medo. E é o medo que mais se intervém nessa hora. Ó, ainda tenho 11 minutos e meio. Eu estou aqui, ó. Ah, meu secretário é bom, hein? Mas ele é bom de serviço, hein? Olha só, né?
Eu escrevi aqui assim, ó, não se preocupe, Jesus aceita você. Se todo mundo te rejeitar, Ele não vai te rejeitar. Tenha certeza que Ele não vai te rejeitar. Ele te aceita, entendeu? Ele aceitou a mulher adúltera, João 8, né? Não aceitou o pecado, mas aceitou a pessoa dela, né? Tanto que ele falou, vai, não peques mais, mas ele aceitou, né? Ela ia morrer ali naquela hora, não morreu, né? Então, irmãos, a samaritana, né? Uma história linda da samaritana, né? Sabe por que ela tinha tido cinco maridos? Busca do prazer físico. O que ela tinha agora era um amante. Busca do prazer. Aqui dentro há um vazio que só o nosso Senhor pode preencher. Ninguém mais. Aquela mulher teve 5 maridos, porque ela estava buscando preencher aquele interior que estava vazio. Mas finalmente ela encontrou quem pudesse preencher, né? E, irmãos, aquela mulher, o Senhor ficou lá mais 2 dias, a cidade inteira foi ganha para Jesus, né? Porque ele aceitou aquela mulher, né? Olha, se você crê, vai nascer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, né? Vocês estão indo por aí vender as coisas, estão trabalhando, mas você é uma fonte. Essa fonte não pode ser turvada. Você não é um poço, você é uma fonte, né? O Velho Testamento fala de poço. Gente, mas está chovendo, hein? Olha, no Velho Testamento fala que lá em Jeremias 2, que cavaram poços que não retêm as águas. Um poço você contamina, mas uma fonte não contamina. A água jorra, né? Eu tenho um casal, um genro e minha filha são missionários na África. A minha filha caçula, Valéria, ela é missionária na África, junto com sua esposa, Adonias, são missionários lá. Esses dias agora, eles perfuraram um poço lá onde não tem água. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, aquela fonte jorrando água, onde não tinha água. Está se vindo até um hospitalzinho que tem lá perto, eles não tinham água direito para nada. Agora, o Adonias, né, e a minha filha furaram um poço lá. Esse poço está mudando a história do evangelismo naquele lugar, entendeu? E na minha igreja, o empresário que pagou o poço, ele falou, eu quero pagar o segundo poço. Poço artesiano, vou pagar o segundo poço, né? Então essa água que jorra, sabe? Que vem lá da rocha, né? A água tem que vir da rocha, né? Agora, você está indo até a rocha buscar água, aquela água cristalina, né? Não é? Ou você está construindo a sua casa na areia? Quem não confessa, quem não faz isso, está construindo a sua casa na areia. A tempestade vai vir e vai levar a sua casa, e vai levar você também, né? Ok, vamos lá. 7 minutos. Estou de olho aqui, ó. Agora o secretário ali, ele é esperto, viu? Ele falou, esse pastor lá de Goiás fala demais. Eu vou regular o tempo dele aqui, ó. E ele pôs no como é que fala? Hã? Só que ele está voltando o relógio. Aqui, ó. Eu fico, olha, ó. 37, 36, 36. Ai. Deixa eu correr aqui, né? Agora, irmãos,
outra palavra que eu quero deixar, uma coisa só. Melhor é serem dois. Faça amizades. Quem tem alguma sujeira na alma, tem dificuldade de fazer amizade. É isso aí. Tem dificuldade. Confesse, faça amizades. Tenha amigos, né? Tenha amigos. O tio Lucas, a gente chama ele de tio Lucas porque é carinhoso, ele é muito... O tio Lucas, quem não amar o tio Lucas, não ama ninguém, né? Não é não, Davi? Né? Facinho demais amar o tio Lucas, né? E eu já tinha comprado a minha passagem um dia antes. Ele chegou lá em casa, o senhor não vai sozinho não. Lucas, comprar passagem na última hora é muito caro. Não importa, o senhor não vai sozinho não. E ele veio comigo, né? Carregando minha mala por aí, tudo. Tem muito caderno, muita coisa pesada, né? Eu não posso pegar peso, né? Ele veio comigo, né? Tenha um amigo. É bom ter amigo, irmãos. É muito bom ter amigo, sabe? O dia que eu passei a maior dor da minha vida foi quando a minha igreja dividiu, houve uma divisão lá. Eu estava no monte chorando sem parar, debaixo assim de uma moita. De repente, eu senti um braço me abraçar. Era o pastor Celso, que tinha sido meu pastor na igreja que hoje eu estou pastoreando. Ele ficou sabendo e foi me procurar. Chegou em casa, a Lili falou, olha, ele está para o monte, ele está sofrendo demais e tal, e tal, e tal. Não sei como ele me achou lá. Eu estava debaixo de uma moita, ele me achou. E pôs a mão assim, ó, me puxou para ele e começou a chorar comigo. Eu só precisava disso. Começou a chorar comigo. Há momentos que você precisa ter amigo que chora com você, viu? Que sente o que você está sentindo. Se dói em você, dói nele também, né? Melhor é serem dois, né? Eclesiastes 4, 9 a 13, não vamos ler não para ganhar tempo aqui, né? Eu escrevi aqui assim, é importante aprender com a experiência dos outros. Eu não vim aqui para ensinar vocês. O Senhor me mandou aqui para aprender algumas coisas. Eu não sou bobo. Eu converso com o João, né? Eu chego na casa do João, a esposa dele faz uns croissants. É covardia, viu? E eu vou tirando tudo dele, né? Ele vai contando como funciona aqui, tudo. Eu estou aprendendo, aprenda com os outros, né? Mas é muito bom receber ajuda, não é? Escute, irmãos, vou contar uma história para vocês. No encontro de pastores em Caldas Novas, uma pastora de BH me contou uma história. Lá no encontro de pastores, alguns foram daqui, Davi levou alguns, né? Aqui do Rio Grande do Sul, lá no encontro agora, no comecinho desse mês. E essa pastora me contou o seguinte, lá em BH tem um manicômio, onde os doidos ficam lá. E ela foi lá, um dia foi lá visitar. Estava cheio de louco no pátio. E tinha um guarda sem arma no portão, que era só empurrar, saía todo mundo. E ela perguntou para o guarda, escuta, você não tem medo aqui, ó, tanto de doido aqui, eles podem até matar você e ir embora. Sabe qual foi a resposta dele?
Não tem perigo, porque os loucos não se unem. Não tem perigo, os pastores não se unem. Não tem perigo. A coisa mais difícil que tem é unir pastores. Eu faço isso há quase 30 anos. Não é coisa difícil. O pastor, cada um tem suas razões, tem suas explicações, né? Os loucos não se unem. Quando um pastor se distancia do outro, isso acontece muito frequentemente, o diabo bate palmas. Ele bate palmas, né? Os loucos não se unem. É loucura não caminhar em unidade, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui uma frase assim, ó: muitos tentam ser fortes para ocultar o medo. E assim o que eles fazem? Eles usam uma máscara. Ixi. Acabou mesmo. Acabou. Daqui a pouco a gente continua essa conversa.